Agora a Rádio Ceará News apresenta Prosa Cultural. Um bate-papo sobre cultura, artes visuais, teatro, cinema, conversas sobre o cenário artístico e cultural do estado do Ceará. Convidados, design, dança e muito mais. Prosa Cultural. Aê, boa tarde. Está começando o nosso Prosa Cultural de hoje. O Prosa Cultural é um programa sobre cultura local. A nossa proposta é sempre prosear, conversar com quem faz cultura aqui no nosso estado. E hoje nós vamos prosear sobre a exposição Terraplanagem, que trata do ato de estar junto, tensionando memórias de si e de outros. É um projeto desenvolvido no Espaço Meio Fio de Pesquisa e Ação. Nós estamos aqui com os curadores Ana Cecília Soares e Rafael Escócio. Olá, Ana. Olá, Rafael. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos. A gente aqui agradece o convite, né, Rafael, de estar podendo estar aqui, conversar um pouquinho sobre a nossa exposição. Sim, é sempre uma alegria pra gente aqui. A exposição, gente, está em cartaz, né? Ela abriu agora dia 24 de novembro. Isso. E segue até o dia 22 de dezembro, de segunda a quinta-feira, das 14 às 18 horas, lá no Espaço Meio Fio de Pesquisa e Ação. Fica na rua Humberto de Campos, número 936, no São João do Tauape. E o melhor de tudo, a entrada é gratuita, então aproveitem. Também no nosso programa de hoje, no quadro Alencarinos em Destaque, nós vamos prosear sobre o Zé Tarcísio, que tem aí mais de 57 anos de produção nas artes visuais. Então, é um nome aí bem importante nas nossas artes visuais aqui cearense. E ainda teremos dicas de programação de atividades que estão acontecendo aí ao longo da semana. Lembrando, gente, que agora nós podemos interagir via WhatsApp. Então, é só vocês enviarem aí uma mensagem para o nosso número, que é 85DDD 98113 0301. Vou repetir, 859-8113 0301. Vocês podem aí mandar sugestões, perguntas, ou só um alô ou um joinha, que nós vamos gostar. A apresentação e produção do programa é de Wilma Farias. O Will, no caso, sou eu. A assistente de produção é a Márcia Mesquita. E a operação de som e vídeo é de Tainara Pinheiro, além das redes sociais. Olá, Thay, boa tarde. Oi, boa tarde. Vou aparecer rapidinho, porque para o Will não reclamar, então estou aqui. Boa tarde e sejam bem-vindos ao Prosa. Eu nunca reclamo, gente. Ai. Então, gente, depois vocês viram aí a beleza de Thay. Acompanhem aí o nosso programa e fiquem ligados que teremos aí uma prosa que será ótima com estas duas pessoas que estão aqui, a Ana Cecília e o Rafael. Gente, começando aqui, terraplanagem, né? De onde vem esse nome? De como começou tudo? Então, antes da gente chegar no nome, né, assim, queria falar um pouco sobre o conceito, né, que eu e Rafael pensamos, assim. Primeiro, a ideia era abrir uma exposição que pudesse estar inaugurando o Espaço Meio Fio, né, de pesquisa e ação. E então, e a partir daí, dessa exposição, a gente abria espaço para que os artistas pesquisadores que fazem parte do grupo, né, pudesse apresentar o trabalho que no momento eles estavam desenvolvendo, ou então que estavam mais em efervescência, né? E então, não foram trabalhos que foram selecionados, foram trabalhos que os artistas nos colocaram, e a partir do que eles, né, nos colocaram, a gente foi trabalhando, dialogando e conversando com eles. Sim. Então, como é um espaço onde um dos motes da pesquisa é exatamente a arte relacional, né, a gente resolveu partir daquela ideia de que não, como é uma casa, o espaço é uma casa normal, assim, como escritório, biblioteca, né, e jardim.
E aí, no caso, assim, a gente queria não que as obras, elas se adaptassem, não que o espaço se adaptasse às obras, mas o contrário, que as obras se adaptassem ao espaço. Quase como uma espécie de camuflagem, né? Diante daquele cenário, né, daquela casa, né? Sim. Fotografias que podemos encontrar nas paredes das casas, né? Roupas estendidas, uma rede, mas nada é por acaso, e quando você se aproxima, você vê que vai para além, né, do objeto comum, e sendo, claro, um objeto artístico. Sim. Cecília, tu falas que é uma forma de ocupar essa casa, né? Sim. Que é do Espaço Meio-Fio. E assim, o Espaço Meio-Fio é esse grupo de pesquisa e ação que aí existe desde 2008, então tem um tempão, assim, uns 10 anos, olha, um adolescente. Então fala um pouco desse espaço do Meio-Fio, Rafael, pra gente poder contextualizar mais ainda. O Espaço Meio-Fio, ele vem do grupo de pesquisa, que é coordenado pelo professor Herbert Rolim. Ele que puxou a ideia do grupo Meio-Fio. É um grupo que trabalha especificamente, em um primeiro momento, com a arte relacional, mas que logo depois ele tem uma migração para a arte pública, que é bem apegada também do grupo, isso no início, né? E, posteriormente, ele foi se reformulando, teve um hiato, ele passou um tempo parado. E aí, de uns 2 anos para cá, 1 ano e meio para cá, o Herbert reativa esse grupo. E no que ele reativa, ele traz não só a ideia da arte relacional, a arte pública, mas também traz outras linguagens, como performance, fotografia, Crítica de arte, história da arte, moda também. E aí, é dentro desse emaranhado que o grupo atualmente está se constituindo, né? E quando a gente foi pensar essa ideia da terraplanagem junto ao espaço do Meio-Fio, foi de mais ou menos uns 6 meses para cá que a gente já vinha conversando com os artistas, conhecendo cada um, conhecendo as obras, as pesquisas de cada um que vinha desenvolvendo e que poderiam ser obras, né? Sim. É daí que o Meio-Fio segue. Certo. E o espaço e o grupo são mais artistas. Então, quantos artistas seriam? São artistas e estudantes de artes? Isso. São artistas pesquisadores, na realidade, né? É verdade. E, assim, como o Herbert é da academia, ele é professor do Instituto Federal, tem um grupo de alunos dele que também são pesquisadores dentro das disciplinas que compõem o Meio-Fio, né? São convidados a integrar o Meio-Fio. E dentro desse convite, nessa exposição, a gente tem 10 artistas participantes. 10 artistas participantes, sendo 5, 6... Tem alguns artistas que são alunos do Herbert e que fazem e outros parte... são convidados. E outros são convidados, como a Núbia. A Núbia foi convidada. Sim, certo. E assim, para desenvolver essas pesquisas, tem encontros nesse grupo? São encontros de estudo, encontros de processos de criação? Como que se dá as ações do grupo? Bom, como o grupo está retomando as atividades, né, depois desse ato que o Rafael falou, no momento, assim, a gente está mais preocupado na estruturação do grupo, né, assim, dos nichos de pesquisa, dos núcleos de pesquisa, né, e de como a gente vai trabalhar esses núcleos também abrindo as portas para o público em geral, assim, né? Porque a ideia também é que vá para além desse grupo internamente, né? Que se expanda as atividades, né? E, enfim, e dentro desse grupo a gente se encontra quinzenalmente, né? E aí a gente vai conversando sobre temas que vêm sendo importantes dentro da pesquisa de cada um, mas nesse primeiro momento, né? Que inclusive deu para a própria exposição, né? Para se pensar a própria exposição, era mais mesmo a estruturação do grupo, né? Essa estruturação teórica, né? O que é que a gente quer com essa nova etapa do Meio-Fio, né? E a exposição, ela já mostra para o público um pouco das pesquisas de cada um lá dentro. Sim. Nós temos aqui algumas imagens, tanto do espaço, quanto também de alguns trabalhos desenvolvidos para
para a exposição. E aí a gente poderia comentar sobre os trabalhos que estão lá. Certo. Aí vocês podem ir comentando enquanto a Thaís seleciona. Inclusive, assim, que eu ainda estava falando ainda, a questão do nome terraplanagem, né? Exatamente. O nome terraplanagem a gente encontrou no dicionário de arquitetura. Porque a gente estava afim de um nome que, ao mesmo tempo, fizesse ligação com os trabalhos dos artistas e, ao mesmo tempo, também com o intuito do próprio espaço, de abrir, né, as portas para todas as pessoas, né, para o público poder participar também das nossas atividades, porque a ideia é que a gente, no futuro, né, ofereça cursos, oficinas também, nessa área das artes, respeitando esses núcleos de pesquisa de cada um. Então, terraplanagem seria o quê? É exatamente preparar o terreno para algo, para receber algo, né? E aí é o que a gente estava fazendo isso a partir dessa curadoria, né? Dessa exposição. Sim. Que são trabalhos que, apesar da singularidade de cada um, eles têm em comum entre si a questão de uma memória, né? Fala um pouquinho. Então, quando a gente propôs a ideia da terraplanagem, a gente já tinha meio que olhado para as obras e a gente viu que estava muito latente a ideia da memória em todos os trabalhos. Inicialmente, o que deu um start para pensar foi o trabalho da Cecília Calaça. Foi um dos trabalhos muito potentes para a gente, que quando a gente trouxe ele, já trazia a ideia de um reconhecimento do que foi o processo de escravidão, que ela traz a ideia de um retorno, né, quando ela propõe o trabalho dela. Fala um pouco de como é o trabalho dela, porque a gente não tem a imagem dele aqui. Tá certo. O trabalho da Cecília, ele consiste em trazer pés, como se fosse quase ex-votos, a gente pode dizer assim, certo? Representando os pés dos africanos. E aí ela tem uns alguidars com água do mar, essa representação da travessia entre os oceanos, certo? E no fundo de cada alguidar dessa bacia, ela tem alguns símbolos que representam as forças que... Como eu poderia dizer? Tipo, quando ela coloca a questão das forças através dos símbolos. Esses símbolos, eles estão a representação nessa viagem, que era de cada tribo africana que ela vinha trazendo, era muito latente, né? Certo. Esses eram os símbolos. E aí foi a partir muito que a gente começou a ver, não, isso aqui é muito memória, é muito forte, é muito intenso. E a gente começou a ter esse start, não só da abertura do espaço, por isso que vem essa coisa da terraplanagem, principalmente isso é muito forte para a gente abrir o espaço. É um convite a todos e esse trabalho, porque é um trabalho muito intenso para a gente, né? E é uma casa, né? De portas abertas. De portas abertas. E aí, esse trabalho da Cecília faz, como o Rafael falou, né? Dá uma ênfase a essa travessia, né, dos escravos que eram trazidos de vários países da África para a América do Sul, no caso, no Brasil, né? E que durante essa travessia, devido às más condições de higiene, enfim, de cuidados, né, de um modo geral, que existia dentro desses navios, os navios negreiros, muitos morreram, né? Então, muitos, os corpos eram jogados ao mar, né? Outros, quando não morriam, ficavam com a saúde muito, muito abalada. Então, esse trabalho da Cecília, ele faz um pouco essa referência a essa travessia, né? Essa travessia de dor, né? De uma história, assim, extremamente marcada, né? Por uma violência em todos os sentidos, né? E é interessante pensar que o trabalho da Renata, ele também já se conecta com o da Cecília, que a Renata, ela vai fazer a construção de uma boneca chamada Abayomi, que na trajetória as mães rasgavam os vestidos e davam nós no formato de uma boneca para dar para as crianças, né? A gente tem uma imagem aí da Abayomi, da Renata, que ela está colocada bem na entrada, é uma instalação bem grande que a Renata fez. É no Jardim de Inverno, Não, é mais essa aqui, ó. Não.
Isso. Aí você vê a construção de um boneco. A gente não tem como visualizar muito bem pela foto, mas quando você adentrava o espaço, a gente vê essa boneca em um tamanho imenso, que era essa instalação que a Renata estava propondo. Sim. E esses tecidos, a Renata, ela fez todo um processo de coloração natural a partir de especiarias e temperos, no modo geral, que eram usados, né, pelos escravos. E quando você passa por aí, você também tem... a obra não é só visual, a obra também é sensorial, né, nesse sentido de ter também o cheiro, né? Inclusive, dentro da casa também, a gente deixou um espaço na mesa onde apresenta um pouco do processo de criação dela, né? Com essas tinturas que ela vai criando, né, a partir dessas misturas de especiarias. Sim. Né? Renata tá aí, Nessa isso daí, imagem, isso. que é a mesa, né, que era mostrando o processo de colorimento dos tecidos da Renata. E lá no final a gente consegue ver o trabalho da Cecília. Aquele, né? Isso. Aí a Cecília e a Renata, elas já vêm mais com essa questão da nossa... Nem da nossa, não. Da história, Isso. né? Que envolveu os negros vindo pra cá, assim. E os outros trabalhos, né? Que são 10. Aí como Sim. que foi feita essa costura? Então, a gente foi conversando com os artistas e tudo foi acontecendo muito naturalmente, né? Assim, essa distribuição dos trabalhos. Tem trabalhos, por exemplo, esse da Núbia, essa foto aí onde tem um rapaz olhando uma etiqueta. Isso daí é um corredorzinho que dá da cozinha para o quintal. E aí a gente pensou nessa possibilidade de brincar com essa ideia da gente, sempre em casa a gente tá pendurando a roupa no varal ou no cabide, né? E aí, no caso, seria um corredor formado por essas roupas penduradas, né? Que é suspensa, que aí, no caso, ficaria muito camuflado também essa ideia, o cotidiano da casa, né? De uma casa em geral. E esse trabalho da Núbia, ela no caso, ela recebe a doação de peças de roupas e ela pede para que as pessoas contem a história dessas peças. Então, essas etiquetas onde, por exemplo, esse rapaz está olhando aí, é a história. E, assim, não tem a identificação de quem doou a peça. Então, pode ser uma história de qualquer um, né? Uma história minha, sua. E são histórias extremamente marcantes que também traz essa ideia de uma memória afetiva também. Esses atravessamentos, né? Total. E aí, por exemplo, o trabalho do Nivardo, né, que foi uma ação que ele fez no dia da abertura da exposição, que a ideia era também estar ligado muito a essa relação dessa cultura negra, né? Sim. De trabalhar com comida. O Nivardo, ele tem uma poética que ele dialoga muito com a comida. E aí, no caso, ele iria fazer um cuscuz, né? Ia convidar alguns membros alunos, né? Acho da UFC e da Unilab, tanto de Fortaleza como de Redenção, para que eles pudessem também cozinhar o cuscuz deles de lá. E haver essa troca de referências de uma mesma coisa, né? Assim, de uma mesma comida, o mesmo prato que é típico para a gente e para eles, né? E a ideia era essa troca de memórias pelo paladar, né? Pela gastronomia, assim. Ah, que massa. E aí, no dia da abertura, teve esse cuscuz. Foi lindo. Foi bem legal. Foi ótimo. Foi. E mais outros trabalhos, além desses? Pronto, esse da casa, da fachada. Sim. Esse daí é o maquilagem de fronte, que é o trabalho do Júnior Pimenta, né? É um trabalho, assim, bem interessante, porque a primeira vez que o artista fez... foi como uma intervenção na rua, né? Sim. E aí, nesse caso, ele pegou uma das fotografias que foram tiradas, né? No momento que ele fez essa intervenção, que já está com uns 3, 4 anos, se não mais, né? E o Pimenta, ele vai fazer em formato de lambe-lambe, né?
essas fotos e vai colar na parede lá do meio-fio. E essa foto, esse trabalho, portanto, ele vai fazer uma referência a uma ideia de uma memória, né, que muitas vezes, devido a uma certa asepsia que se tem do patrimônio, né, em prol de determinadas propostas, né, ações. Então, as pessoas meio que excluem, né, o que existe como a ideia de uma revitalização. Sim, vai fazendo esses apagamentos aí. Exatamente. E aí, como é uma zona, é um prédio que é muito próximo do passeio público. Justo isso, eu ia perguntar, né, onde é. E é uma zona, uma região que ela tem, muito marcada pela essa questão da prostituição, né? E aí o Pimenta usou de 1000 batons, de 3 tonalidades diferentes, né? E ele vai pintando de batom essa fachada. E é um trabalho que, a princípio, a preocupação dele era visual com o trabalho, mas que aconteceu coisas muito mais para além daquilo que ele estava esperando, né? Como, por exemplo, o cheiro do batom, que era um batom barato, né? Aquele batom que tem um cheiro muito, muito forte, né? E, além disso, também tinha a questão de você passar e algumas vezes se encostar no prédio e sair com a marquinha de batom. Exatamente. Né? E, além disso, teve toda uma polêmica, porque como ele usou todos os batons das lojas ao redor ali, né? Aí tava faltando batom para o pessoal comprar, né? E aí, tipo assim, ele tava gastando, pintando na fachada, né? Pintando. Maquiagens. Gente, eu fico pensando, assim, né? Nessas várias memórias que se constituem, né? Que são essas memórias que passam pelos nossos ancestrais, né? Que eu acho que foram trabalhos fortes e que foram os pontos propulsores dessa exposição, né? Para pensar toda essa questão que envolve o período de escravidão aqui no nosso país e também na América Latina e muitos outros lugares. E eu fico pensando sobre essas memórias, assim, que vão se cruzando, né? Tipo, tanto essas memórias que nos atravessam de uma forma externa, mas também essas memórias que partem do nosso individual, assim. E também essa memória que constitui a cidade, como o trabalho do Júnior. E como que vocês, enquanto curadores, foram dialogando, né? São 2 mentes pensantes, né? Tipo, com mais 10 outras mentes pensantes. Isso. E mais trabalhos aí sendo processados. Assim. E aí me vem muito essa curiosidade, porque o curador, ele vem com esse olhar terceiro, né? Esse olhar de fora, assim. Aí eu fico curiosa para saber como que vocês costuraram esses diálogos, assim, entre vocês, entre essas 10 pessoas, entre esses outros trabalhos. Então, como que foi esse processo de vocês? Fala, você fala. Como eu te disse, a gente iniciou os encontros com os artistas já tem mais ou menos uns 6 meses, que a gente vinha conversando, cada um meio que apresentava a sua pesquisa num grupo, dentro dessa estruturação do que seria o grupo, certo? E aí a gente ia tendo contato com essas pesquisas, até que surgiu a necessidade de abrir o espaço. No que surge essa necessidade, a gente pergunta a essas pessoas que compõem o grupo o que é que eles têm de obras. Quando eles começam a nos apresentar, a gente vai vendo que vai aparecendo essas memórias. Era muito latente essa memória afetiva, sempre essa questão do afeto era muito latente. E aí a gente começou a trocar algumas figurinhas sobre o que é que seria essa possível exposição, que a gente não tinha ideia ainda de nome, de nada, mas a gente sabia que queria fazer. A gente estava muito movido pelo esse desejo de ação, né? E aí, quando a gente foi se configurando, a Cecília propõe o nome, foi a Cecília que propôs o nome, Terraplanagem, né? E aí se torna mais fácil quando eles apresentam os trabalhos para a gente, certo? Quando eles apresentaram, a gente viu que foi se tecendo alguns núcleos dentro dessa exposição. Se você olhar para ver,
Aliás, se você vê, quando o Júnior apresenta esse trabalho na rua e traz para dentro do espaço, tem a Nara também, que apresentou um grafite em frente, né? Sim. O Matheus, ele traz essa coisa do dia a dia dele, com pequenos vídeos que ele encontra pela cidade, são momentos Aí dele. a Nara. Isso. Certo. A Nara, uma performance da Rojane. E aí, quando a gente vê a Maiara, ela faz um zine de acontecimentos da vida dela, que ela foi coletando no decorrer do dia a dia. Uhum. Ou seja, tudo que era acontecendo com os artistas, essas memórias, eles iam trazendo para a exposição de uma forma que se tornou o eixo principal da exposição, a memória. Sim, sim, sim. O próprio Herbert, né, que também é Esqueci do artista, né? Pois é. O Herbert, ele fez um trabalho bem legal no quintal da casa, numa rede. Eu não sei se tem alguma imagem do trabalho dele, que é uma rede branca e tem uma terra, que é da série Homem Planta, que ele já produz, né? E ele traz isso também, de repente, para dentro desse quintal, desse lugar de aconchego, Sim. né? E tanto é que esse quintal, quando você vê uma rede, a princípio, a vontade que você tem é deitar-se na Mas a rede, né? já está ocupada. Mas aí quando você olha, não é só uma rede, né? Sim. Muito mais do que uma rede, né? O que tem ali. É um outro espaço, um outro jardim aí que Isso. se cria. E assim, eu e Rafael, a gente conversava muito, né? Assim, antes da gente se reunir com os outros artistas, a gente chegou a conversar bastante. Mas a primeira coisa que a gente já teve muito clara, antes de chegar a ter contato com o trabalho dos artistas, era que a gente não ia mudar nada na casa. A casa não iria se transformar numa galeria. Isso. A casa certo? seria uma casa. Seria uma Isso. casa. Os trabalhos, obrigatoriamente, teriam que se adaptar à casa. A gente- Exato. É tanto que nada foi tirado do lugar. Se você chegar lá, vai ver do mesmo jeito que estava antes. A gente só fez alocar os trabalhos na casa. Sim. É interessante também a gente pensar esses deslocamentos de espaços de exposição, né? Sim. Que aí, pensando muito essa questão ainda curatorial, já que estamos aqui conversando com 2 curadores, de pensar esse lugar do curador, né? Tipo, esse trabalho do curador, de propor pequenas desestruturas para essa forma mais clássica, ou não sei se clássica seria a boa palavra. Para além mas do essa cubo forma- branco, né? Para além desse cubo branco que a gente é Isso. tão acostumado com Isso. espaços expositivos, né? Então, assim, para vocês, eu gostaria que vocês falassem um pouco desse lugar da curadoria, principalmente a curadoria contemporânea. Assim, o curador é uma figura que cada vez mais vem ganhando destaque, né, nesse cenário das artes, Sim. né? Outra coisa também que é interessante, que o curador ele é um pesquisador, Uhum. né? Ele não vai chegar ali e pensar um conceito para uma exposição à toa, né? Ele vai fazer toda uma pesquisa, vai conversar com os artistas ou com grupos de artistas, dependendo se vai ser uma individual ou uma coletiva. Uhum. E, a partir daí, ele vai pensar nesses diálogos com os trabalhos do artista dentro daquele espaço, né? É um ofício que, inclusive, vem antes, você pouco tinha, assim, uma bibliografia sobre o assunto, né? Cursos. Hoje a gente já percebe que existem muito mais, já existem muitas pesquisas também sobre o ofício de curador. Uhum. Tem uma universidade na Argentina, que é a Universidade 3 de Fevereiro, que ela tem tanto uma especialização, mestrado, como doutorado só em curadoria, né? Então, assim, são espaços que vão se abrindo a partir do momento em que a demanda para o curador, ela vai aumentando, Sim. né? Vai aparecendo. E ele também é uma figura que ele não está ali apenas para, como é que a gente diz, só tomar o discurso do artista por meio da poética, mas Sim. ele também está construindo algo em cima daquilo que o artista está trazendo para ele, né?
E eu, por exemplo, eu defendo uma curadoria mais horizontal, né? Uma curadoria onde o curador ele não decide tudo por si só, sem conversar com o artista. Sim. Eu acho super importante você ter esse diálogo com o artista ou os artistas, né? E juntos, a partir de trocas, conversas e pesquisas, a gente poder chegar num consenso, ponto, né? Num ponto. É. E deixar ali, digamos assim, uma curadoria que ela não ingesse também o processo de criação do artista, a produção dele, que sempre há muito mais, né? Ali é uma leitura que o curador está fazendo sobre um determinado trabalho. Eu fico pensando muito essa questão da produção, né? Da obra. A obra, ela é um pensamento. Sim. E aí, se vincula esse lugar do artista, né? E do fazer em arte como algo muito mais do abstrato e que aí precisa se criar esse diálogo, né? E aí, no nosso papel aqui, né? Dessa conversa, é a gente pensar esses lugares, né? Tipo, do artista, que ele tá produzindo um pensamento, não é uma obra por ela mesma, né? Tipo, e criar esse diálogo entre artista e curador, né? Como que faz isso? Porque tem eu e uma artista, né? Vamos colocar nesse lugar, estou fazendo minha obra, então eu tenho todo um pensamento envolto àquilo. Aí vem um terceiro olho, um quarto, um quinto, e traz um outro lugar, né? Então, como a gente vai criando e desenvolvendo esse diálogo para chegar num senso comum, digamos assim, né? Sim. O processo de criação do artista é muito complexo, né? Inclusive, tem uma pesquisadora que eu adoro ela, que inclusive me serviu de base até para minha dissertação, que é a Cecília Almeida Salles. Sim, ainda Cecília, por cima é minha xará. Né? É uma super pesquisadora em processo de criação. Isso. E a Cecília, ela mostra exatamente que o processo de criação do artista é uma rede que interliga diversos elementos, experiências do artista, o caminhar dele pela cidade, a conversa com amigos, uma música que ele escuta. Então, enfim, é uma coisa muito orgânica, né? E vibrante, que não tem fim, né? Nem tem um começo, nem um meio, nem um fim. É sempre acontecendo. E o importante é a gente pensar que nada está desassociado, né? Pelo contrário, nós estamos nessa rede complexa e tudo está interligado. Isso. E que tudo atravessa, né? Então, assim, é complexo a gente delimitar o que seria tal obra ou tal coisa, mas que há todo um pensamento ali a ser sendo desenvolvido, que nunca cessa. Que nunca cessa. E muitas vezes, dentro desse processo de criação, o artista, ele pode transformar um único trabalho em vários, ou então abandona aquela ideia e a partir dali já surge uma outra questão para ele. Sim. E ele deixa de lado ali e pode retomar ou não com o tempo, assim. É muito relativo. Aí, Cecília e Rafael, pensando, assim, esse lugar, né, do artista em produção desse pensamento e tal, dessa obra, enquanto matéria desse pensamento, como que seria esse diálogo com o curador? Eu fico curiosa, porque é um olhar terceiro. E mais hoje, nos dias atuais, né, tem-se muito essa discussão do artista, ele também ser curador. Sim. Né? Então, assim, como que a gente pode complexificar mais essa conversa? Eu penso que a gente é mais um interlocutor, antes mesmo de pensar como é que vai ser a exposição. Na medida que a gente vai conversando com os artistas, a gente percebe que a gente faz um papel de interlocução. Às vezes o artista está tão imerso no processo criativo dele que ele não consegue ver o que talvez a gente consiga ver, digamos assim. Não que a gente vá lançar uma luz sobre o trabalho, porque o trabalho é do artista. Mas eu acho que o nosso trabalho ele funciona mais como uma interlocução. E de dialogar, de tensionar, o que é muito importante, essa questão do tensionar o trabalho, que no sentido de tentar potencializar junto com o artista, né? E sobre essa questão do artista, curador, eu acho que no Brasil a gente é muito complicado dizer, é só artista, é só curador, não existe.
meio que um faz tudo, né? Porque a gente não tem essas funções tão delimitadas. Sim. Não é Quando à a toa gente- que o Basbal fala do artista, etc, Artista, né? etc. Pra mim É. sempre vem muito esse conceito do Basbal, do artista, etc. Acho que Sim. o artista ele não é só artista, ele é curador, ele é crítico, É. ele também é empreendedor. Que é bem importante a gente pontuar isso aqui, né? Mas assim, eu fico pensando muito nessas relações de curadoria, assim, quando a gente vê uma exposição pensada só por um curador e sem tanto esse olhar do artista, né? Quando ele reúne vários artistas de pensar exposição coletiva para estar discutindo um assunto, né? Ou um Sim. tema, é muito de um mapeador, né? Tipo, é um cartógrafo aí que vai captando e criando relação entre esses afetos, Sim. né? No caso de vocês, em específico aqui, né? Vocês estão reunindo trabalhos diversos, né? Isso. Então, assim, são várias pessoas, né? Tipo, são várias redes se juntando numa mesma rede. Assim, então, tem muito esse lugar, né? De É. captar, de capturar esses afetos e tentar fazer essa costura, assim, não sei. E também tem assim, tem curadorias que você faz só com o acervo Uhum, da instituição, que aí nesse caso você não vai ter contato com O o artista, artista. exatamente. Muitas vezes até os artistas já estão mortos, né? Uhum. Então, nesse caso, vai partir muito de uma pesquisa do próprio curador. O que é que Curador. ele está querendo dizer quando ele reúne... na verdade, não é querendo dizer, eu detesto essa frase, mas, tipo, Sim. o que que ele está propondo para se Sim. discutir quando ele vai Sim. fazer um diálogo entre determinadas obras de um Exatamente. determinado artista. Como é né? que ele tá. O que ele tá querendo aqui, fazendo esses pontinhos aqui de costura, essas Isso. relações e Isso. jogando aqui pra gente. E aí cabe também ao espectador, ao público em geral, a fazer sua própria leitura, né, daquilo que ele está vivenciando dentro da exposição, Uhum. né? As pessoas não perguntam o que é que aquela música quer dizer, mas É. muitas vezes perguntam o que é que aquele quadro quer dizer, o que é que aquela escultura Sim, quer dizer, é. mas não é assim, não é o que É. quer dizer, né? Eu acho que a gente tem que sair desse lugar de querer Sim. dar significado para as coisas. De que é Exato. isso ou aquilo, né? As caixas que a gente sempre tem que colocar em tudo na vida. É verdade. Tipo, vamos sair desse lugar, gente. Vamos aí nos deixar afetar pelas experiências. Verdade. Gente, vamos aqui seguindo um pouco a nossa prosa e vamos para o nosso quadro Alencarinos em Destaque. Lembrando que nós estamos aqui conversando com o Rafael e a Ana Cecília sobre a exposição Terraplanagem e agora vamos seguir para o quadro Alencarinos em Destaque e hoje nós vamos falar de um artista que aí é muito querido, que é o Zé Tarcísio. O Zé Tarcísio, ele nasceu em Fortaleza no ano de 1941. O Zé, ele é pintor, artista intermídia, gravador, escultor, cenógrafo e figurinista. Ele iniciou seus primeiros trabalhos artísticos ainda bem jovem, aos 19 anos. E no ano seguinte, com 20 anos, ele viajou para o Rio de Janeiro, depois de ter conhecido Antônio Bandeira. É incrível como Antônio Bandeira foi, assim, uma influência, acho que para quase todos os artistas aqui. Sempre quando a gente vai mencionar algum alencarino, assim, eles tiveram alguma influência de Antônio Bandeira. E ele frequentou por 2 anos o curso livre de pintura na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. No ano de 1971, foi comissionado por Valmir Ayala para ser um dos representantes brasileiros na 7ª Bienal de Paris. No ano de 1974, expôs no 23º Salão Nacional de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, e ganhou o Prêmio Nacional de uma Viagem ao Exterior. Já em 76, teve o seu trabalho Regando Pedras, reproduzido pelo selo pela SCT. No ano de 82, ele voltou aqui para sua terra natal, Fortaleza, e montou o seu ateliê. Já na década de 90, recebeu uma homenagem do Museu de Arte da Universidade do Ceará, que é o MAUC, pelos seus 30 anos de atividades artísticas e uma temporada na Europa e em Cuba. Em 2001, recebeu a medalha Boticário Ferreira, da Câmara Municipal de Fortaleza.
Durante o ano de 2004, realizou oficinas para jovens no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, aqui em Fortaleza. Já em 2005, com o prêmio do primeiro edital das artes, ele editou no formato de CD-ROM um arquivo geral com todos os seus trabalhos, assim. E aí, no mesmo ano, ele retornou à Europa para integrar o júri na 6ª Bienal Internacional de Arte Jovem de Vila Verde, em Portugal. Nesse ano de 2018, o Zé Tarcísio ele foi homenageado com uma exposição no Museu de Arte Contemporânea, intitulada Zé Acervo de Experiências Vitais, com a curadoria do Bitu Cassundé e a assistência da Cecília Andrade. E foi uma exposição muito rica, mostrando um pouco aí da obra do Zé Tarcísio, assim. Pena que já saiu, senão seria uma dica do Prosa. Mas foi uma dica do Prosa por muito tempo. E o Zé, ele continua produtivo até hoje, aí, andando pela cidade, produzindo muitas coisas. Nos seus trabalhos constam técnicas e linguagens variadas, né, como mencionei no início, como desenho, pintura, gravura e escultura. E aponta aí como ele é versátil nesses 57 anos de produção nas artes. E também um dos signos muito recorrentes na obra dele são as pedras, né, que ele utiliza como metáfora do corpo e da paisagem também, né, Cecília? Cecília quer falar alguma coisa? Falo. A Cecília fica só assim, gente. É que o Zé Tarcísio, ele é um artista que ele me emociona muito, assim. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo várias vezes. E é uma pessoa super generosa, assim, que tem uma bagagem, assim, imensa. Tem muita coisa para passar para a gente. E, assim, é incrível como o Zé, ele era um artista que ele morou muito tempo no Rio. Sim. E era um artista de grande destaque, tem obras em museus importantíssimos do país, como o Museu Nacional de Belas Artes, né? Mas quando ele decide retornar a Fortaleza, parece que toda essa trajetória do Zé acaba sendo meio que engolida, né? Por conta de sair tipo desse eixo, né? Desse chamado Sul Maravilha, né? Para vir para voltar para o lugar dele, a cidade dele, né, Fortaleza. Embora o Rio de Janeiro esteja no coração do Zé, como ele já falou várias vezes, né? Então, assim, há muito também essa cultura, né, das pessoas de não valorizar os seus artistas, né? Sim. E isso acontece muito aqui em Fortaleza, assim. A história da arte cearense é uma história da arte que ela é repleta de lacunas, né? Sim. Vazios que muitas vezes são irreparáveis, né? Por conta de pessoas que já morreram, que não tem mais aquela fala para a gente registrar, né? E muitas vezes a ausência de uma arqueologia de documentos e publicações, né? Que é fundamental. Sim. E o Zé tá aí, né? Vivíssimo. Com essa... Isso, vivíssimo, graças a Deus. Muito produtivo e, assim, uma pessoa que é repleta de conhecimentos, Sim. né? Assim, muitas vezes é só bater lá no ateliê dele, que é pertinho ali do próprio Dragão, que ele vai lhe atender, assim, morto de feliz, né? Com um sorriso, assim, imenso no rosto. Sim, ele é uma pessoa bem carismática mesmo. É verdade. Então, gente, tá aí o nosso homenageado de hoje. Procurem mais sobre Zé Tarcísio e procurem conversar com o Zé Tarcísio também. Seguindo aqui para o nosso quadro de dicas, vai acontecer amanhã o primeiro Fotofestival Solar, que começa nesta quarta, dia 5, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e também no Porto Iracema das Artes. O festival ele vai contar com exposições fotográficas, debates, conferências, oficinas, feira de publicações, mostras de cinema e ações, né, que contam aí, que vai ser de quarta-feira a dia 5 a domingo, dia 9, né, que o evento é inédito no país e irá reunir durante 5 dias de programação uma centena de artistas do Brasil e do mundo, com
o intuito de refletir sobre a diversidade da fotografia contemporânea e criar um ambiente de troca de ideias, expressão artística e de conexão internacional. Além de fotógrafos, também participarão escritores, músicos e artistas que refletem sobre a natureza experimental da fotografia nas artes. Lembrando que as atividades serão gratuitas e realizadas no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e na Escola Porto Iracema das Artes. A abertura será amanhã, às 19 horas, com um percurso inaugural nas exposições do Fotofestival Solar e também uma conversa com os curadores das exposições Terra em Transe, Sobre a Cor da Sua Pele, Sueño de la Razón, Miragem e Vento Solar. Então, fiquem aí ligados que esse festival é bem interessante para a gente conferir. Passando também por outra dica, tem uma exposição chamada Carnaúba, Árvore da Vida, que tem lá no Museu da Indústria, né? Que a mostra ela conta a história dessa palmeira que desde a década de 1940 tem aí o papel fundamental para o desenvolvimento do estado do Ceará. A exposição ela passeia por aspectos botânicos, geográficos e de história para valorizar a carnaúba como símbolo do estado e fortalecer o sentimento de pertença dos cearenses e seu patrimônio histórico e natural. A exposição ela está lá no Museu da Indústria, que fica na rua Dr. João Moreira, número 143, no centro. Funciona de terça a sábado, das 9 às 17 horas, e aos domingos, das 9 às 13 horas. E seguindo aí, gente, com a nossa última dica de hoje, amanhã terá... Não, amanhã não, é hoje mesmo. Hoje, daqui a pouquinho, às 7 horas, terá mais uma sessão do Configura, que é uma sessão de desenho com modelo vivo que acontece quinzenalmente às terças-feiras no Porto Iracema das Artes a partir das 19h30, no estúdio de audiovisual da escola, né? E o modelo da vez é o estudante e artista visual Tiago Rosa. Lembrando que essas sessões de desenho de modelo vivo, que acontece quinzenalmente, sempre trazem modelos diferentes, corpos diferentes, gêneros diferentes. Então, assim, é muito interessante para quem quer praticar desenho de observação. É bem legal o projeto. E ele existe aí desde agosto de 2017. É desenvolvido pelos artistas Daniel Chachinet e Flávia Rodrigues, né? E é isso, gente. Sessão do Configura. Hoje, à terça-feira, às 19h30, lá no Estúdio de Audiovisual do Porto Iracema das Artes, que fica na Rua Dragão do Mar, número 160, na Praia de Iracema. E a classificação indicativa é de 18 anos. E lembrando que é gratuito. Mais uma vez aí, atividades gratuitas na nossa cidade. Então vamos aproveitar. Gente, com isso nós vamos aqui finalizando o nosso prosa de hoje. Agradeço a Cecília e ao Rafael pela presença e pela conversa. Lembrando que a exposição Terraplanagem ela está em cartaz de 24 de novembro, que já passou, até dia 22 de dezembro de 2018. Fica de segunda a quinta, das 14 às 18 horas, no Espaço Meu Fio de Pesquisa e Ação, que fica ali na rua Humberto de Campos, número 936, no bairro São João do Tauape. E o mais importante de tudo, a entrada é gratuita. Vamos valorizar. Aqui valorizamos coisas gratuitas. Claro. E a Cecília, ela também vai oferecer um curso, né, Cecília? Que é de Performance e Feminismo na América Latina. Curso maravilhoso. Fale um pouco desse curso, Cecília. Tá. Primeiro, né, Will, obrigadão mesmo, assim, pelo convite. É muito bom ter espaços como esse, que a gente possa estar falando sobre arte, né, enfim, valorizando aquilo que muitas vezes não é valorizado, sim, né, cultura, arte de um modo em geral, né. Bom, em relação
relação ao curso, é um curso de 3 dias que eu vou ministrar na próxima semana no Porto Iracema das Artes, que é Performance e Feminismo na América Latina. Todos estão convidados a se inscrever e participar. É gratuito, né? Como diz a Will. E o curso é dos dias 12, 13 e 14 de dezembro. E a gente vai falar um pouco sobre essa questão do feminismo, tendo a performance, né, como esse modo de expressão artística e de que forma, a partir do trabalho de artistas mulheres, né? Porque muitas vezes as artistas mulheres elas acabam, devido toda essa construção, né, histórica, né, do patriarcado, acabam ficando de lado, né? Uhum. Então, é um momento também da gente estar conhecendo o trabalho de artistas latino-americanas, né? E que vão trazer questões relacionadas à sexualidade, à violência doméstica, à questão de gênero, sexismo, né? Enfim, entre outras questões que perpetuam esse mundo, né, do feminismo. Sim, sim. E aí todos e todas, né, e todes, como diz a Márcia Tiburi, né, estão convidados, né, e vamos lá para a gente conversar um pouco e conhecer melhor o trabalho dessas artistas. Gente, aproveitem. Se eu pudesse, eu faria, mas estou aqui no Prosa, trabalhando. Então é isso, seguimos. Rafael, você quer falar alguma coisa? Queria agradecer pela oportunidade, assim como a Cecília falou. É um espaço muito interessante, importante, caro pra gente, né? Já que tem tão pouco na cidade, ter essa oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Prazer é todo nosso. Sempre que possível, assim, gerar espaço para uma prosa, né? Para um lugar de conversa, né? Conversa tranquila. É sempre importante. E é isso, minha gente. Muito obrigada a vocês. Esse foi o nosso Prosa Cultural de hoje. Lembrando que agora, né, estaremos aqui sempre às terças e quintas, às 17 horas. E o nosso conteúdo, ele fica disponível nas nossas redes sociais, Rádio Ceará News, lembrando que o Ceará é com S-I, e no nosso site, www.cearanews.com.br. Além disso, você também pode baixar o nosso aplicativo e levar aí os nossos programas e conteúdos bem pertinho de você. E o bom de tudo é que está disponível para Android e iOS, né, Thay? Até que enfim. Finalmente conseguimos aí chegar no iOS. E é isso, gente. Agradeço a todos aí que nos assistiram, que vão nos assistir mais à frente. Estamos sempre aqui abertos para conversas, então enviem sugestões. E obrigada, Thay, pela companhia. Por nada, estou esperando ansiosamente para quinta-feira. E quinta-feira será nosso programa de música e teremos aqui a Mel Matos, mostrando aí o trabalho dela, que vai ser bem legal. Estou bem animada com isso. E é isso, eu acho. Encerramos aqui. Eu sempre tenho dificuldade de encerrar o programa, porque eu nunca quero encerrar o programa. Tipo, ele começa, aí eu não quero que ele acabe. Mas encerramos por aqui hoje. Desejo uma boa noite a todos e até quinta-feira. Tchau, tchau. Você ouviu Prosa Cultural. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais: Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.